Bem, para quem está aqui pessoalmente, boas-vindas, e para quem está assistindo essa gravação também, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o primeiro workshop da comunidade PME, um projeto que começou há um ano atrás, inicialmente comigo, com o André e com a Ana, e posteriormente com a Juliana e com o Rafael. A gente sempre está se atualizando, fazendo eventos, participando de eventos, né, de empreendedorismo, de desenvolvimento pessoal, e a gente sempre estimula as pessoas a estarem participando desse tipo de evento, porque o networking criado nesses eventos é muito interessante. E foi através desse networking que acabamos começando a conversar e surgiu realmente o projeto da comunidade PME, que é uma forma de a gente ajudar com a nossa experiência já de trabalho, né, lidando com pequenas e médias empresas, cada um na sua especialidade. A minha especialidade é tecnologia, a da Juliana é contabilidade, do André é finanças, Ana com a parte de desenvolvimento de lideranças e o Rafael com a parte de vendas. Então, cada um contribui com conteúdos dentro lá do nosso perfil do Instagram e do LinkedIn, né? E a gente agora está começando a vislumbrar outras formas de estar levando esse conhecimento para realmente acelerar o desenvolvimento dessas pequenas e médias. Tá? O objetivo desse workshop, a gente fez num formato parecido, né, no começo do ano, mas foi somente um dia e as pessoas, muita gente reclamou porque ficou muito exaustivo, né? Porque eram 5 pessoas, uma atrás da outra, e realmente ficou bem cansativo para um dia. Então a gente acabou quebrando em 3 dias. Sei que todo mundo já chegou aí do trabalho, né? São 8 horas, 8 e pouco, 8 e 10. Mas dá tempo de chegar em casa, comer alguma coisa, tomar uma água, falar com os filhos e vir para falar com a gente, né? E quem estiver assistindo a gravação está bem mais tranquilo porque escolheu o melhor horário para estar assistindo essa apresentação. Tá? Então, no dia de hoje, a gente vai estar falando sobre o que você precisa fazer para estar organizando a área contábil da tua empresa. Tá? Por que escolheu começar com essa área? Porque é justamente a área que o pessoal menos dá importância. Né? Só dá importância na hora que tem um problema e tem que chamar o contador para resolver. Então, eu disse, não, vamos começar logo com essa área contábil. E a Juliana é especialista em resolver problemas de clientes, né? E ela vai estar passando aqui um pouquinho da experiência dela, né, nesses casos e como você tem que começar com o pé direito, né? Fazer a coisa certa desde o começo da constituição da empresa. Depois eu entro falando da parte de o que você precisa estar usando de tecnologia e por que você tem que estar usando a tecnologia como uma aliada e também desmistificando se tecnologia é custo ou se é investimento. Né? Amanhã a gente vai estar com o Rafael e com a Ana também falando sobre liderança e vendas. E na quinta-feira eu volto com o André para falar um pouquinho sobre finanças, né, que é também outro calcanhar de Aquiles dos pequenos e médios empreendedores. Ok? Então, Ju, bem-vinda. Tá contigo a bola. Vou te transformar aqui em apresentadora. Vou pausar aqui a minha Eu apresentação. consigo compartilhar sem tu mudar, tá? Deixa eu só. Tá, eu só tirei a minha aqui. Uhum. Beleza. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim, estamos vendo. Então tá, muito boa noite a todos, ou bom dia, não sei em que horário você vai ver essa apresentação. Eu me chamo Juliana, faço parte da comunidade aí a convite da Ana e fui integrando então o grupo aí junto ao André, ao Arnaldo e o Rafa. E sou responsável e líder pela área da contabilidade, a área que é a única obrigação de fato que todo mundo tem, mas como o Arnaldo bem colocou, muitas vezes é a última a ser pensada ou a última a ser imaginada no sentido de prazer mesmo, porque é uma área que envolve questões, aspectos burocráticos, né? Então, nem todo mundo gosta dos aspectos teóricos do negócio, os aspectos que envolvem a questão de resolver, de organizar, mas é uma área bastante importante. Por essência, eu sou contadora, então eu acabo tendo algumas questões técnicas, mas eu vou tentar, na medida do possível, falar de uma forma
simples, de uma forma clara. E se alguém quiser questionar, perguntar, entender melhor alguma coisa, fiquem bem à vontade para mandar questionamentos. Eu organizei um material assim bastante básico, porque a gente está falando aí de primeiros passos, na verdade, a gente está falando aí sobre como fazer o seu negócio evoluir, mas falando de uma questão bem iniciante, assim. Então, eu organizei em alguns aspectos. Eu vou ir projetando aqui, mostrando para vocês o que a gente preparou. Antes de eu começar, então, falar um pouquinho sobre a minha trajetória como profissional, né? Eu sou contadora e também sou formada em administração de empresas. Tenho aí uma especialização em educação financeira, já fiz MBA em controladoria e finanças e estou concluindo aí um MBA em empreendedorismo contábil. Já atuo nessa área da contabilidade fazem 17 anos e faz 5 anos, então, que eu sou diretora aqui da empresa Polo Contábil, situada no Rio Grande do Sul. E durante essa minha trajetória, principalmente acadêmica e empresarial também, eu fui tendo muita curiosidade sobre a questão dos fatores de mortalidade precoce. Inclusive, eu tive um trabalho de conclusão do meu curso de administração, que foi em cima dessa temática da mortalidade. E é um tema que eu estudo bastante, gosto de entender o porquê da mortalidade, e foi o que me motivou, então, a cada vez mais querer buscar conhecimento e compartilhar conhecimento para poder ajudar empresas e empresários, principalmente, a saírem dessa estatística, porque isso para nós aqui no Brasil hoje é um número bem alarmante, a gente já teve uma redução, mas a gente tem aí muitas possibilidades de conseguir reduzir mais esses números se os empresários tiverem capacidade, treinamento, condições de gerir os seus negócios de uma forma estratégica e assertiva. E por isso, então, passei a integrar a comunidade para, junto com os outros líderes, poder ajudar o maior número possível de pequenas empresas a alavancarem seus negócios e serem bem-sucedidos. Então, vou passar aqui um pouco para vocês primeiros passos, os aspectos contábeis. A gente vai falar hoje, durante a minha apresentação, um pouco, então, sobre o que é a contabilidade e quem precisa ter contabilidade. Quais são os departamentos de uma empresa de contabilidade, para vocês entenderem como se relacionar com a contabilidade do seu negócio. E quais são as obrigações mensais e anuais de um negócio, onde a contabilidade vai poder te ajudar. Quais são as tuas obrigações e como o contador faz para cumprir com isso. Então, o que é a contabilidade? Acho que muitas pessoas pensam na contabilidade de uma forma associada à matemática. Mas, na verdade, a matemática não tem tanta relação com a contabilidade. A gente trabalha assim com números, mas, na verdade, a contabilidade ela é uma ciência social e é uma ciência que estuda as variações de quantidade e qualidade de patrimônio das instituições. Então, o principal objetivo que a gente tem com a contabilidade é, através dos dados, das informações, fazer materiais que possam ser interpretados, extrair, fazer registros, fazer controle patrimonial e, a partir disso, produzir relatórios, demonstrações que possibilitem aí os donos dos negócios, os empreendedores, os empresários, a tomarem suas decisões a partir desses resultados. Então, o principal objetivo da contabilidade é juntar todas essas informações e, através de relatórios, transcrever isso, apresentar isso de uma forma que te permita entender como o teu negócio está, se ele está saudável, se ele não está, como é que está o patrimônio da tua empresa, se ela tem condições, se ela tem possibilidades de perpetuar, de durar mais tempo. Então, esse é o principal objetivo da contabilidade. Opa. E aí, aqui eu coloquei de uma forma bem simplista, assim, mas para entender quem precisa ter uma contabilidade. Todas as empresas brasileiras, exceção as MEIs, elas são obrigadas a terem escrituração contábil e, portanto, elas precisam um profissional habilitado, né? Ou seja, um contador, ou em alguns casos pode ser técnico contábil, desde que tenha um registro ativo junto no Conselho Regional de Contabilidade de jurisdição. No meu caso, por exemplo, hoje eu sou residente no Rio Grande do Sul, eu atuo aqui no meu estado, mas se eu for atuar em outros estados, em cada estado que eu atuar, eu preciso ter um registro para mim poder atuar em São Paulo, em qualquer estado que eu for atuar. A gente atua Bahia, São Paulo, Paraná. Então,
toda empresa existente que não seja a MEI vai precisar de um contador, porque ele vai estar obrigado a fazer esses registros e ter essa escrituração contábil para estar em dia com as suas obrigações legais. E aí aqui também eu faço um adendo do que esperar de um contador, do que esperar desse profissional. E a maioria das empresas tem uma certa resistência com a questão do contador, porque é visto como um profissional burocrata. Antigamente a gente tinha na figura do contador um mero guarda-livros que só mandava os impostos. E hoje em dia a gente tem tido uma mudança aí de posicionamento da grande maioria dos profissionais. Óbvio que a gente, como todas as profissões, a gente não pode generalizar, a gente tem profissionais e profissionais, mas eu vejo que a maioria dos colegas estão se posicionando de uma forma a tentar ser mais consultivo, estar estrategicamente mais próximo dos seus clientes para poder, de fato, fazer a diferença aí, ter um serviço que ajude numa boa gestão, num processo financeiro, sempre visando aí tentar trabalhar essa estruturação de negócio, esse crescimento de negócio. Na minha empresa a gente tem atuado dessa forma, eu tenho muitos colegas de profissão aí que eu tenho acompanhado, a gente trabalha aí com benchmarking, com grupos de network, enfim, e eu vejo muitos colegas tentando se posicionar dessa forma. Então, eu acho que quando tu for empreender e tu precisar buscar um profissional, procure saber como é o posicionamento desse profissional em relação a essa proximidade com os seus clientes, porque isso pode fazer bastante diferença aí para o seu negócio crescer, para o seu negócio alavancar, porque é uma das pessoas que tem maior volume de dados aí dentro da sua empresa. Um pouquinho sobre os departamentos e como eles se relacionam, como eles funcionam no dia a dia. E aí, eu mencionei lá no começo, né, que eu sei que a contabilidade nem sempre é o setor de maior amor das pessoas, né, mas é importante vocês entenderem um pouquinho como é que é a dinâmica, porque muitas vezes o contador ele vai pedir um documento, ele vai pedir uma informação, e não é puramente só porque ele quer saber. A gente tem situações, às vezes, que a pessoa, tipo, por que tu precisa do meu extrato bancário? O que isso vai mudar? Então, eu trouxe aqui um pouquinho sobre os departamentos, sobre como é que funciona, quais são as atribuições, as obrigações, para conseguir aí trazer mais clareza e explicar de uma forma simplificada como isso se relaciona no seu dia a dia. Então, a gente tem aqui, dentro de uma empresa de contabilidade, basicamente, porque tem empresas que têm estruturas maiores ou às vezes até menores, mas o padrão da grande maioria das empresas é um setor que a gente chama de legal ou legalização, algumas empresas também chamam de societário, um setor fiscal, que também pode ser chamado de tributário, enfim, um setor de pessoal, que lida com toda a questão trabalhista, folha, enfim, esses dados, e o setor contábil, que lida então com a questão das demonstrações e o fechamento. E aí uma curiosidade, na verdade, né, é que a única atribuição específica do contador é o departamento contábil, porque a profissão de contador nos dá o direito de fazer as demonstrações contábeis. Mas com o tempo foi sendo incluído SPEDs e obrigações acessórias que levam à assinatura digital do contador. E, portanto, o contador passou a ser obrigado a fazer as entregas de declarações de folha de pagamento como CFIP, como os SPEDs da área fiscal, mas não necessariamente que era uma prerrogativa do contador. Uma pessoa que fosse formada em administração e tivesse bom domínio sobre tributos poderia atuar nessa área tranquilamente, não é uma prerrogativa do contador. No entanto, com o passar do tempo, foi se ajustando de tal forma que todos esses processos foram sendo trazidos para dentro da própria contabilidade. Então, o que a gente tem dentro aí de um departamento de legalização? Todo o trâmite burocrático, desde a abertura até uma possível situação de fechamento de negócio. Então, quando a gente fala em abertura, alteração, encerramento, sempre que acontece um fato com a empresa, mudou de endereço, constituiu, mudou de endereço, mudou o quadro social, saiu um sócio, entrou um novo sócio, tudo isso vai implicar numa alteração. Todos esses processos são feitos na contabilidade por um departamento de legalização, que vai trabalhar aí na formatação de um contrato social, para poder arquivar ele na junta comercial do estado, vai fazer então também o processo de intermediação aí para obtenção de certificado digital, vai trabalhar na obtenção de um alvará de funcionamento,
vai trabalhar ajudando também os empresários na parte de cadastros com fornecedores, vigilância sanitária, vai trabalhar com a parte de emissão de certidões, e que é um ponto bem importante que às vezes os empresários não se atentam, porque a não obtenção das certidões negativas de uma empresa pode ser determinante numa situação de obtenção de um crédito, de uma licitação, em vários processos. Então é importante que você tenha as certidões sempre emitidas com validade, para que se em algum momento você tiver alguma oportunidade de negócio, você não perca ela por conta de não ter o documento válido ali em mãos. Também vai te ajudar na parte de cadastro com conselhos regionais, e aí a gente tem conselho médico, conselho da OAB, conselho dos advogados, conselho dos veterinários, conselho, uma série de possibilidades de conselhos, então também esse departamento que vai ajudar, regularizações em relação a débitos, consultas, e também a questão de licenciamentos de prefeitura. A gente tem hoje, varia muito de município para município, mas a gente tem uma série de licenciamentos, muitas vezes que são municipais, desde alvará de vigilância sanitária, alvará de bombeiros, que está vinculado à prefeitura. A gente tem várias coisas que são relacionadas ao processo municipal e que esse departamento vai te ajudar. Então, esse geralmente é o primeiro processo que uma empresa tem, passa por várias etapas, vai começar lá com o processo de arquivamento na junta e vai passando depois por cada órgão, inclusive pelo Estado. Eu não mencionei aqui, mas também é responsável pela questão de abertura de inscrição estadual e todas essas etapas. Aí depois a gente tem aqui, então, um pouquinho sobre o departamento fiscal. O departamento fiscal é geralmente uma parte importante do coração, é o coração do negócio, né? Porque o departamento fiscal é quem mais lida com a parte dos impostos, e sem sombra de dúvidas eu diria que essa é a maior dor de todos os empresários que a gente atende, atua, porque hoje a gente tem aí no Brasil uma carga tributária bastante expressiva, bastante considerável, varia muito de segmento para segmento, de regime para regime, são muitas particularidades, e sem sombra de dúvidas é o departamento fiscal que tem que estar antenado, sabendo o que está acontecendo, sabendo o que mudou. A gente teve aí recentemente, aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, a extinção da substituição tributária de vários produtos do segmento alimentício. Então, tudo isso a gente tem que estar atento, porque tudo isso pode implicar numa mudança de valor do produto a ser comercializado. Se a gente não tiver antenado, isso pode fazer com que a empresa tenha algum tipo de prejuízo financeiro, porque deixou de repassar algum custo. Então, esse, sem sombra de dúvidas, é um dos departamentos que mais tem necessidade de atualização e de constante busca por informações. Assim, a gente tem um número bem considerável de instruções saindo diariamente aí, então é bem importante que a gente consiga estar sempre prestando atenção. Então, aqui no departamento fiscal, o que a gente tem de situações? A gente tem aí cálculo dos impostos, é o departamento que também vai fazer a parte de consultoria tributária, vai fazer toda a parte de orientação em relação a regimes tributários, vai ser responsável pelo auxílio para a questão de emissão de notas, vai emitir declaração de faturamento, vai fazer também acompanhamento de débitos e também de certidões. Então, esse departamento ele é muito importante no processo, principalmente desde o princípio de uma abertura de uma empresa. A gente precisa trabalhar, claro, que num primeiro momento com estimativas, mas é dentro do departamento fiscal que a gente vai conseguir enxergar o que seria o mais estratégico para cada empresa. A gente tem aí várias circunstâncias que às vezes não são utilizadas dentro das possibilidades tributárias por algumas empresas, por não ter conhecimento de fato que existe aquelas possibilidades. Ou algum regime, a gente tem regime de lucro real, por exemplo, que alguns colegas não gostam de atuar por ser um pouco mais complexo, mas a gente vai explorar um pouquinho mais à frente aí sobre um pouquinho de cada um dos regimes. Gil, então, só assim... Oi, pode perguntar, não. Bem, para deixar bem claro isso, assim, quando a gente escolheu as áreas para estar conversando dentro da comunidade PME, a gente teve bastante cuidado em selecionar as que são mais críticas na área de gestão. O que a Juliana está falando agora, ela vai refletir na apresentação de quinta-feira,
no nosso workshop, que é justamente quando a André vai falar sobre precificação. Então, o empresário, o empreendedor, no caso, né, o empresário, o empreendedor, ele não precisa obrigatoriamente saber dessas mudanças em tempo real, mas é fundamental que o contador dele esteja sinalizando para essas mudanças. Por quê? Porque isso vai impactar justamente na precificação. E como a Juliana falou, se você não tiver um contador, né, que realmente saiba do que está fazendo, saiba e se preocupe com o teu negócio, você pode acabar levando prejuízo que vai sendo acumulado mensalmente quando você vê está uma bola de neve. Tá? Só essa observação. E quem quiser fazer pergunta durante a apresentação, pode mandar no chat, né? Tem o chatzinho aí, coloca o chat que eu vou estar selecionando, ou então levanta a mãozinha e a gente vai estar respondendo, tá bom? Obrigado, Ju. Imagina. Perfeito, Arnaldo. Acho que é bem importante a gente colocar. Eu me coloco à disposição, porque como eu já disse lá no começo, o meu assunto acaba aqui dentro da comunidade é o mais denso, então eu tento trazer ele com mais leveza, inclusive nos conteúdos que a gente cria, mas óbvio que eu tenho clareza de que nem sempre é tão simples assim. Eu escolhi essa profissão, eu gosto de estudar sobre isso, mas tem muitas pessoas que têm dificuldade de compreender algumas questões legais, então eu sempre busco, na medida do possível, trazer isso de uma forma mais simplificada e que a gente consiga atingir os objetivos aí de esclarecer as dúvidas, de que as empresas tenham essa assertividade, não deixem nenhum processo burocrático de lado por falta de informação, de orientação. Então, como eu coloquei aqui, a gente tem essas responsabilidades dentro do departamento. E aí eu separei aqui um pouquinho para falar para vocês sobre a questão dos regimes tributários. Os regimes tributários é uma das perguntas mais recorrentes que eu recebo, seja no Instagram, em caixinhas, os clientes, as pessoas me encontram em eventos. É difícil eu ir num evento que alguém não me chama para o ladinho para fazer alguma pergunta ou sobre questões tributárias ou às vezes sobre questões de pessoal, de trabalhista, algo nesse sentido. Então, o regime tributário ele é bastante importante, determinante a hora que tu escolhe ele, porque quando tu escolhe, tu tem um ciclo aí de um ano calendário para tu permanecer nesse regime, a não ser que tu extrapole alguma regra, enfim, e tu seja excluído. Então, a gente tem aí hoje no Brasil 3 opções de regime tributário. Uma delas, que é a mais comum e a mais utilizada, que é o Simples Nacional. E aí, dentro do Simples Nacional, é um regime que ele foi criado, instituído, pensado para as micro e pequenas empresas e para as empresas de pequeno porte. Então, ele tem aí um limitador de faturamento de até 4 milhões e 800. E as alíquotas do Simples, elas variam aí entre 4% até 33% de forma progressiva. O Simples, ele tem 5 anexos específicos e ele tem uma vantagem, digamos assim, que é um pagamento de uma única guia. Então, as pessoas muitas vezes se iludem, de certa forma, achando que o Simples é a melhor opção, porque paga numa guia só. Às vezes, tu não precisa necessariamente pagar numa guia só para tu pagar menos. E aí a gente tem aí uma variação entre 4% e 33%. Claro que a gente está falando de 33% de uma empresa que fature lá muito próximo aos 4 milhões e 800. Mas como eu coloquei, ele tem essa questão das alíquotas progressivas. Então, quando você está no Simples, quanto mais você fatura, mais você vai pagar de alíquota. E isso, num volume, vai fazer com que cada vez você vá pagando mais impostos. E se você fez o preço lá no começo, baseado numa alíquota de 4%, que era a sua alíquota inicial, e quando você crescer você está em 15%, você não corrigir essa alíquota, esse crescimento vai fazer com que você acabe não tendo lucratividade suficiente para se manter saudável. E aí a gente tem várias regras dentro do Simples Nacional que precisam ser observadas. Hoje mesmo ainda eu estava fazendo uma análise para uma cliente, ela tem não é um restaurante, é tipo uma lanchonete, aqui em Gramado, que é a minha cidade vizinha, a gente tem muitas casas temáticas, muitos ambientes temáticos. E eles têm ali na Rua Coberta um ambiente temático e agora eles vão abrir uma outra unidade dentro de um parque. Só que para eles não faz sentido eles terem um único negócio, tipo matriz e filial, porque dentro do Simples esse faturamento vai se aglutinar e vai acabar fazendo com que a alíquota deles vá lá em cima. Então, para eles é mais interessante eles terem um negócio com um CNPJ num local,
um negócio com outro CNPJ no outro local, esses negócios desmembrados, porque vai fazer com que a alíquota deles baixe. E isso é permitido por lei, porque uma empresa que opte aí pela situação de limitada, uma pessoa que seja uma empresa limitada pode ter quantas empresas quiser. Eu posso ser sócia do Arnaldo, posso ser sócia do Cláudio, que está nos assistindo, posso ser sócia do André, posso ter quantas empresas eu quiser, ou posso ter limitadas só minhas, posso ter quantas empresas eu quiser. Então, claro que daí dentro do Simples ele tem um regramento da minha soma Juliana de faturamento para conseguir olhar se eu posso permanecer dentro do Simples. Mas nesse caso específico, cabe um olhar de tu ver qual é a situação mais interessante para esse negócio. E é esses aspectos que eu busco trazer quando eu trago conteúdos, que às vezes é um detalhe. O cliente ele só me diz assim, eu quero abrir uma filial, porque é o mesmo negócio que eu vou replicar lá no outro lugar. Nem sempre a filial é a situação mais conveniente para o negócio dele. Eu vou só concluir que eu vi que tem algumas perguntas, não sei se... Isso, tem 2 perguntas aí, tá? Tá, eu vou só concluir os regimes aqui, daí eu já volto nas perguntas aqui para fechar o assunto, mas eu tô atenta aqui que tem algumas questões, eu só tenho que ver onde é que eu aqui. Beleza. Deixa eu ver se de repente eu não respondo as perguntas aqui primeiro. Tenho um MEI no ramo de restaurante, almoço, mas de acordo com a lei só posso registrar uma pessoa, exato. Mas não tenho faturamento suficiente e para poder mudar de categoria ME ou limitada, existe alguma forma de ter mais de um funcionário de forma legal dentro do MEI? O MEI, na verdade, hoje ele tem um projeto de lei sendo pleiteado, na verdade ele ainda não foi aprovado, mas existe um projeto para liberar um faturamento um pouco mais alto, que é 130 mil, se eu não estou equivocada, e permitir 2 funcionários. Porque, na verdade, hoje o MEI ele tem um enquadramento bastante baixo, é R$81 mil, e R$81 mil quando a gente está falando aí em comércio, seja esse de transformação de produtos em alimentos, no caso do restaurante, ou se tu vai comercializar um produto, a gente olha para faturamento a venda final. Então, se eu comprar uma caneta por R$2 e vender por 5, ele olha para faturamento R$5. Ele não olha para quanto eu ganhei em cima disso. E R$81 mil, se a gente for olhar, e hoje é 6.750 por mês, o que é bastante baixo. Então, existe esse projeto, mas ele ainda não foi aprovado. Estamos esperando aí para ver se ele vai aprovar. Caso ele seja aprovado, então ele vai subir aí para em torno de 130 até 140 mil, não me lembro bem certo de cabeça, e para 2 funcionários. Se não, a opção mais adequada para um crescimento estratégico, e eu sempre digo para os nossos clientes que são MEIs, é não ficar refém do faturamento do MEI, não deixar de crescer, porque existe esse teto de faturamento, né? A segunda opção, após ali o MEI, seria um enquadramento como microempresa, que é uma empresa que faturei até 360 mil, e é isso a gente está falando de enquadramento. E a opção da limitada é qual é o formato de atuação. A limitada quer dizer uma empresa que então tem cotas de participação, então tem sócios, e aí hoje a gente tem uma regra legal que permite que tu seja limitada sem sócios. É uma condição que foi liberada na Lei da Liberdade Econômica. Então, pode ser uma empresa limitada sem sócios. E essa questão da limitada, então, permite que tu tenha, então, um contrato com uma limitação de participação do patrimônio. E aí, por isso que eu digo que, às vezes, a contabilidade é complexa, porque daí, para tu conseguir trazer isso para uma explicação fácil, né? Então, hoje a gente tem os modelos de empresa individual e limitada. A individual é como se o meu patrimônio, Juliana, fosse o mesmo patrimônio que a minha empresa, porque o nome do meu negócio é Juliana Ribeiro Hermann. A limitada não, a limitada, como ela tem essa condição de limitada, eu vou lá e digo, a minha participação nessa empresa é de 10 mil, então eu estou protegendo, separando o que eu sou como pessoa física do que a minha empresa é como pessoa jurídica. E isso é muito vantajoso para se tu tiver uma situação, um cenário adverso no futuro, porque daí te dá um certo amparo legal no sentido de proteção patrimonial. Eles não conseguem desqualificar a personalidade jurídica de uma empresa limitada como eles conseguem fazer com uma empresa individual, que é o caso do MEI, inclusive. Eu não sei se eu consegui ser clara, mas se
tiver ficado alguma dúvida, pode me perguntar de novo que eu complemento. Isso foi enviado a você. Tá. Acho que eram essas as perguntas, né, Arnaldo? Não sei se tem mais alguma. Arnaldo, depois se puder me dar um oi, acho que tem. Tá. Hélio, conseguiu responder aí? Feitinho? Aqui. Uhum. Aqui tem mais uma pergunta. Eu acho que pago muito Ainda imposto em caiu relação também. ao pagamento. Sim, foi esclarecido aqui também. Foi do Cláudio. A pergunta foi do Cláudio, né? Não, foi do Hélio mesmo. O Cláudio na verdade, aqui eu tenho uma pergunta em relação à questão do quanto paga de impostos. Hoje ainda a gente estava conversando aqui com uma colega, e de novo eu volto a dizer, o Brasil é um dos países que tem uma carga tributária das mais elevadas. E existem algumas condições, a gente tem situações às vezes que o pessoal chega para nós dentro do Simples Nacional, por exemplo, uma categoria de restaurante, que é o caso que o Hélio citou ali anteriormente. Dentro da categoria de restaurantes, mesmo quem está no Simples Nacional tem algumas condições que precisam ser observadas. Por exemplo, apesar de os impostos eles serem pagos de forma unificada, eles são destinados, cada pedacinho, para sua finalidade. Então, a gente paga dentro do imposto do Simples Nacional um pedacinho para PIS, um pedacinho para COFINS, um pedacinho para imposto de renda, um pedacinho para contribuição social, um pedacinho para INSS, e isso vai sendo distribuído posteriormente para cada uma dessas situações. E aí, dentro de uma situação de restaurante, por exemplo, a gente tem alguns produtos, como bebidas, que para PIS e COFINS, eles são monofásicos. O que isso quer dizer? Produtos monofásicos são produtos que eles não têm alíquota de imposto. Então, eu não vou ir lá e vou aplicar a alíquota do Simples na tabela que diz que é 5. Tá, diz que é 5, mas desses 5, 1,5 é PIS e COFINS. Então, na hora de eu calcular, eu tenho que ir lá e isolar esse 1,5 para aqueles produtos de bebidas, por exemplo, e fazer o cálculo de forma separada, e isso pode dar uma redução de impostos, sim, no final das contas. Então, tem várias coisinhas que são importantes a gente observar na hora de fazer essa questão de análise, porque às vezes tem algum detalhezinho que passou despercebido, mas que pode ser o pulo do gato para poder pagar um pouco menos de imposto. E de verdade, assim, a gente tem hoje aqui no escritório muito mais de 100 clientes, e se tu disser para o cliente, olha, eu vou te dar a oportunidade aqui de tu pagar R$50 a menos, os clientes ficam muito felizes, porque é R$50. E se a gente for falar depois aí nas próximas aulas com o André, vocês vão ver que R$50 no fim vira muito mais que 50, né? Se tu for fazendo economias aqui, ajustes ali. Sou do Simples Nacional, do setor de serviços, e pago em torno de 12,3 em relação ao faturamento. É uma alíquota. Se tu não se importar de escrever aqui, Karina, qual é a tua área de serviços, porque a gente tem algumas áreas de serviços que elas têm uma condição específica chamada fator R, que elas têm uma particularidade também bem específica, onde elas podem optar por uma alíquota ou outra. Então, se tu quiser, de repente, colocar aqui para nós qual é a tua instalações elétricas e hidráulicas. Instalações é uma área bem específica que entra a questão, inclusive, de INSS. Eu não vou conseguir explorar muito a fundo, Karina, mas se tu quiser depois, eu vou deixar o meu @, aqui, e tu quiser me chamar no direct, eu posso te dar algumas orientações, te dar algum suporte em relação a isso, bem tranquilo, para a gente ver se de fato tu tá aí dentro da melhor condição de enquadramento. Eu só não vou explorar demais, porque a tua área é uma área bastante específica, e eu acho que a gente vai acabar, talvez, prejudicando um pouquinho o conteúdo que eu programei para o pessoal como um todo, tá? Mas me chama depois no direct que eu te dou um suporte aí, bem tranquilo. Seguindo aqui, então, o Simples Nacional, que muito provavelmente vai ser a maior parte das pessoas que são públicos de micro e pequenas empresas, que é com quem a gente vem conversando muitas vezes. A gente tem, depois disso, o lucro presumido. O lucro presumido ele também é usado por algumas empresas, às vezes, de pequeno porte, porque, dependendo da circunstância, ele acaba sendo interessante em algumas atividades. Às vezes a gente tem, por exemplo, representantes comerciais que vale mais a pena ser lucro presumido do que optar pelo Simples Nacional, algumas situações como médicos, e que nem sempre o faturamento são tão altos. Esse é um regime tributário, então, que ele trabalha com a ideia de presunção de lucro. O que isso quer dizer?
A Receita foi lá e pré-determinou que essas características das empresas, se for serviço, eles presumem que tu tem 32% de lucratividade. Se for comércio ou indústria, eles presumem que tu tem aí 8% de lucratividade. E sobre essa presunção é que a gente vai pagar impostos aí nas alíquotas de 15% e 9% para imposto de renda e para contribuição social. Aí a gente também vai ter PIS e COFINS, que a gente chama de cumulativo, ou seja, você vai pagar sobre o seu faturamento e não vai tomar nenhum crédito. ICMS, que é não cumulativo, e aí eu pago ICMS quando eu vendo, credito ICMS quando eu compro, vejo qual é a diferença para mim poder recolher. O limite de faturamento do lucro presumido ele é de 78 milhões, então a gente está falando aí de uma possibilidade de empresas que faturem um pouco mais, né? E ele tem uma incidência de INSS sobre a folha de pagamento, que geralmente é o que mais pesa na hora de poder escolher o regime simples ou o regime do lucro presumido, porque essa parte da folha de pagamento, em função do INSS, acaba onerando bastante os negócios. Em alguns casos, mesmo assim, o lucro presumido acaba sendo mais interessante. E o terceiro regime que a gente tem, gente, eu vou pedir desculpa, mas eu preciso tomando água, senão eu falo, daqui a pouco vocês não me compreendem mais. É o lucro real. A gente está falando aqui, então, de um grupo de empresas que não necessariamente são empresas grandes. O lucro real ele pode ser interessante, às vezes, até para empresas menores, porque a gente está falando de um grupo de empresas que vai pagar os seus impostos com base na lucratividade de fato. A gente tem aí, por exemplo, situações, às vezes, de supermercados, lojas de material de construção, que acabam trabalhando no varejo e tem uma margem de lucratividade muito espremida. E alguns desses negócios, então, ele é bem importante, bem interessante a gente cogitar a possibilidade do lucro real, porque a gente vai pagar, então, esses impostos a partir do que, de fato, a empresa auferiu de lucro. PIS e COFINS é não cumulativo, então eu pago na saída e credito da entrada. ICMS também. O limite de faturamento não tem, então o lucro real qualquer empresa pode aderir. Também vai ter incidência do INSS sobre a folha. E, na verdade, o lucro real, ele tem algumas empresas que estão obrigadas a ele, principalmente empresas que atuam na área financeira, então factoring, empresas que lidam com essa questão de venda de dinheiro propriamente dito, geralmente elas estão obrigadas a esse regime de tributação. Então, seguindo aqui, eu separei para compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que são as obrigações de uma empresa do Simples Nacional. A gente tem aqui o PGDAS, que é uma declaração que quem é do Simples precisa entregar mensalmente, dizendo qual é o seu faturamento. Então, a gente faz isso com base nas informações de notas de vendas e notas de serviço. O DAS é o documento que vai sair para fazer a arrecadação desse imposto. Então, a partir do PGDAS, eu vou emitir um DAS, que é uma guia, e com essa guia eu vou pagar os meus impostos e a fonte que vai gerar essa informação também são as notas. A gente tem uma declaração chamada DSTDA, que é uma declaração relativa à substituição tributária, que também é estadual, então também está associada aí com a questão das informações de notas. GNRE ou GARI, vai depender um pouco de cada estado, que então é a guia que vai ser relativa à arrecadação das receitas estaduais. E a gente tem algumas situações de ISS. Então, se vocês observarem aqui do lado, eu coloquei qual é a periodicidade. Todas essas dessa tela aqui, então, são mensais. O ISS é uma guia que é para arrecadar o ISS sobre a prestação de serviço. Então, hoje a gente trabalha com 3 esferas. A gente trabalha com União, Estado e municípios. O Estado, ele cobra ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação da Mercadoria. Então, todas as empresas que tiverem venda ou por comercialização ou por industrialização, elas vão arrecadar esse ICMS mesmo que dentro do seu DAS lá no Simples, que vai ser destinado para o Estado. E todas as empresas que prestam serviços, seja uma empresa de contabilidade, uma empresa de tecnologia ou mesmo uma de instalação ali, como a Karina mencionou, vão vir com essa característica de prestação de serviço e, portanto, vão recolher um percentual de ISS que vai ser destinado para o município. Então, é a forma que eles têm de dividir quanto que vai para cada órgão, no caso, cada
seguindo aqui, então, a gente tem ainda dentro das obrigações o IR sobre aluguel. Eu não sei se todo mundo sabe, mas quando a gente aluga de pessoa física, a gente precisa recolher a retenção desse valor. DIRF, que é uma declaração onde a gente vai informar os dados sobre as retenções. ADMOB é uma declaração específica para a área imobiliária. DMED, é uma declaração específica para quem trabalha com planos de saúde e serviços médicos. E o FDREINF, que é para retenções de impostos. Essas duas declarações, a ADMOB e a ADMED, elas servem inclusive para cruzar os dados das pessoas físicas. Então, o Arnaldo vai lá declarar que ele teve um gasto com o médico, enfim, precisou fazer um exame lá, está fazendo o check-up dele anual e declarou lá no imposto de renda dele que ele gastou lá na clínica ABC R$500. A partir dessa declaração da DMED, eles vão conseguir saber se de fato aquele prestador que o Arnaldo está dizendo lá na declaração dele informou a mesma remuneração, essa mesma volume de valor e se indicou o CPF do Arnaldo. Então, esses cruzamentos eles servem principalmente para a gente poder enxergar algumas coisas em relação a essa questão da pessoa física. Aqui a gente já vai entrar um pouquinho no departamento pessoal, então, a gente tem aí dentro do departamento pessoal as obrigações de prolabore, admissão, rescisão, férias, afastamentos, a folha de pagamento em si, que é o cálculo mensal ali de valores para colaborador, consultas de legislação trabalhista e também comunicações de acidente de trabalho. Todas essas obrigações, então, são relacionadas a cuidar das pessoas que estão trabalhando dentro do teu negócio. E aí aqui, então, eu trouxe um pouquinho também sobre as obrigações que tem dentro de um departamento pessoal aí para a gente entender um pouquinho melhor. Então, dentro do departamento pessoal, a gente tem DARF, que é emitido para fins de pagamento de INSS e de imposto de renda retido. Eu não vou conseguir explorar muito sobre o cálculo em si, mas é importante que vocês entendam que existem essas guias e elas são incidentes em alguns casos sobre a remuneração da pessoa e tem casos onde isso fica retido, uma parte do próprio colaborador, e tem outros casos que existe uma coparticipação da empresa, principalmente nos casos de INSS. A gente tem o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, todas as pessoas contratadas, elas têm direito a esse depósito. O FGTS foi instituído como uma proteção das pessoas para se no futuro elas fossem demitidas, elas tivessem essa segurança. A gente tem o DCTF Web, que também é uma declaração mensal, que vai levar todos os débitos e créditos tributários relativos a essas questões de folha. E-Social, que também é mensal, e o E-Social é uma temática que a gente vem escutando falar muito. Então, o E-Social ele leva os dados abertos de uma folha de pagamento, RAIs e sindicatos. E aí aqui uma ressalva que eu faço em relação à questão do prolabore, porque é uma das perguntas que dentro da folha de pagamento a gente mais recebe. As pessoas perguntam o que é o prolabore, por que o prolabore é diferente, então, do salário efetivamente de um colaborador. E, na verdade, o prolabore ele é uma remuneração dos sócios, ele tem essa característica de nomenclatura diferente, porque ele tem algumas particularidades. Ele tem a característica de que o sócio da empresa ele não vai ter direito, formalmente, a um 13º, a um recebimento de férias e a um FGTS. Então, portanto, a gente qualifica lá como prolabore, porque não vai ter a mesma incidência de verbas. Todo administrador de empresa ele está obrigado a fazer essa retirada de prolabore, porque legalmente se entende que alguém está trabalhando para gerir aquele negócio, portanto, alguém precisa receber um salário para isso, que no caso é o prolabore. E aqui, então, eu coloquei quem pode retirar, todos os sócios, desde que eles estejam identificados como sócio administrador no quadro social. O valor mínimo é um salário mínimo nacional. E sobre o prolabore, a gente tem aí 11% de INSS
E a partir aí de 2.140 também vai ficar sujeito ao imposto de renda. E aqui, então, um pouquinho do departamento contábil, que é o último departamento. Eu sempre digo que as coisas, elas acontecem dentro de uma empresa, nos departamentos, e tudo acaba indo para informação da parte contábil. Então, a contabilidade, ela é responsável pelos demonstrativos de balancete, DRE, balanço patrimonial, indicadores de desempenho. Pode ser gerado pelas contabilidades a partir dessas informações, os indicadores de desempenho, decore, informe de rendimentos e a própria declaração de imposto de renda de pessoa física. Então, dentro do departamento contábil, aqui, eu coloquei algumas ressalvas que são bem importantes, principalmente para quem está começando um negócio. E eu acho que é relevante a gente ressaltar, uma etapa que aqui no escritório a gente procura trabalhar com todo novo cliente, porque são coisas que às vezes se a gente não dá devida atenção, no futuro isso pode dar algum contratempo. O primeiro ponto é a questão de uma abertura de conta bancária. É fundamental que um negócio tenha distinção de personalidades. Então, a pessoa física é uma coisa, a pessoa jurídica é outra coisa. Então, a conta bancária ela vai ser determinante para tu conseguir separar os valores. Então, tudo que é teu pessoal vai tratar lá na tua conta pessoal. Tudo que é da empresa vai tratar na conta da empresa. Então, uma vez que tu tem uma empresa aberta, uma das primeiras coisas que tu precisa fazer é abrir uma conta bancária para destinar tudo que for relacionado à empresa para essa conta. A segunda coisa que eu coloquei aqui bem importante é a integralização do capital social, que também é bastante importante, mas que às vezes é negligenciado. Quando a gente abre um negócio, a gente vai lá no contrato social e diz, eu estou começando esse negócio com um capital social de R$5.000, que é o valor suficiente que eu preciso para conseguir iniciar esse negócio. Então, é importante que depois, quando o negócio estiver aberto, tu vá lá e integralize esse capital. O que quer dizer integralizar? Coloque esse valor à disposição do negócio. Vai lá e deposita esse valor na tua conta para que ele seja utilizado de fato no negócio. Não pode ser uma coisa fictícia. E aí eu tenho muitas situações quando a gente vai abrir negócio que as pessoas me perguntam, tá, mas quanto eu coloco de capital social? Coloque o valor que você vai estar investindo no seu negócio. Se você acha que um negócio é possível começar com R$1.000, coloca R$1.000. Ah, não, é um negócio que depende de mais coisas, eu vou precisar de R$100.000, coloca R$100.000. E a integralização, ela não precisa ser no ato, você pode colocar a integralizar. Então, eu posso começar com 10.000 e depois fazer novas integralizações, trazer mais dinheiro para capitalizar essa empresa. Mas é importante que as informações documentais conversem com o que de fato está acontecendo para que o seu negócio fique coeso e as coisas aconteçam, que a engrenagem funcione adequadamente. Aqui um terceiro ponto, eu acredito que o André vai explorar isso também, né, que é os recebimentos da empresa, então sempre indicados para a conta da própria empresa, porque isso é uma coisa bem importante, e sempre convergindo aí com as questões de notas fiscais, né, porque é importante a gente ter essa informação documental. Hoje a gente tem aí muitas situações de empresas que trabalham com a questão de PIX, de cartão, e a gente tem tido estado, Santa Catarina é um estado que está bastante atento em relação a isso, o estado do Rio Grande do Sul, que também está começando agora, que é fazer cruzamentos e dizer, olha só, você faturou R$10.000 em cartão de crédito, mas você tem uma receita declarada de 5, onde for parar os outros 5? Então, isso acontece com muita frequência, assim, e é importante que você sempre separe isso, e os recebimentos, então, tem um recebimento para ser feito, indica a conta da empresa, uma nota fiscal que sustente aquela operação e tudo certo. E os recebimentos em dinheiro, eu coloquei aqui também uma ressalva, que são importantes a gente controlar. Se você tem recebimentos e tem fluxo de dinheiro no seu negócio, procure manter um controle desse dinheiro através de uma planilha, ou dependendo do porte do negócio, dependendo do nível que você está de início, faz uma planilhazinha à mão mesmo. Comecei o caixa com X, recebi Y, recebi Z, depende de como você está aí nas questões tecnológicas, mas é importante que você tenha esse controle para você poder passar essa informação para a contabilidade.
E aí eu coloquei ali também, bem importante, que toda movimentação que supera o valor de 30 mil reais por mês numa empresa, ela está obrigada a ser entregue uma declaração chamada DME. A DME é como se fosse uma denúncia que eu, como contadora, preciso fazer se os meus clientes estiverem movimentando mais que 30 mil em espécie. E isso serve para eles começarem a fiscalizar essa questão de valores sonegados, valores que não foram declarados. Então, é um processo bem importante de a gente cuidar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que tem uma pergunta. Tá. A questão do capital social, se à medida que a empresa cresce é importante integralizar mais. Na verdade, hoje em dia, os bancos em si, eles não olham mais tanto. Antigamente, quem olhava muito para o capital social eram principalmente as entidades financeiras, mas hoje em dia eles não olham tanto só para o capital, eles olham para o processo patrimonial da empresa. Então, você não precisa aumentar o capital social conforme a empresa vai crescendo, porque o patrimônio vai aumentando. Então, eu comecei a empresa, vou lá, vou fazer uma integralização. E aí, falando bem da perspectiva contábil, eu tenho 10 mil reais que é da Juliana e eu vou colocar na minha empresa Polo Contábil. Então, contabilmente falando, eu vou ter uma conta de capital e uma conta onde eu coloquei esse dinheiro. Conforme eu for gastando esse dinheiro, vai saindo dessa conta, mas vai aumentando em outras contas. Por exemplo, eu posso ter comprado um computador, e aí eu vou ter lá no meu imobilizado que eu comprei um computador. Eu posso ter comprado uma mesa, e aí vai ter lá no meu imobilizado que eu comprei uma mesa. Então, tudo isso vai fazendo com que, contabilmente, documentalmente, os bancos, as entidades consigam enxergar o que eu tenho de coisas, de patrimônios, e não precise que eu vá fazendo outros aportes de capital social. Na verdade, o capital social é como se fosse o dinheiro que o empresário empresta para o seu próprio negócio para ele poder começar. E sobre esse dinheiro que eu vou ser remunerado. Então, eu vou colocar um dinheiro lá no começo e depois disso, quando o meu negócio estiver movimentando de forma saudável e tendo lucratividade, eu vou tirando o que esse dinheiro que eu emprestei para o meu negócio está rendendo. É como se eu fizesse uma aplicação num negócio e conforme ele vai dando retorno, eu posso ir buscando esse rendimento para minha pessoa física. Então, eu vou lá e retiro nesse formato. Não sei se eu consegui ser clara, mas qualquer coisa tu coloca ali se tu tiver mais alguma dúvida. Seguindo aqui, então, eu tenho mais 3 pontos, e aí prometo que eu já estou encerrando, né? Vocês já devem estar quase me pirando com a questão da contabilidade, né? Com as questões burocráticas. A gente tem ainda dentro dos aspectos contábeis a parte das despesas, a parte das compras e a parte das aquisições, que também eu sempre ressalto muito a importância de a gente indicar o CNPJ da empresa e buscar ter uma nota fiscal em relação a isso e buscar realizar essas operações via conta bancária da própria empresa. Porque isso, na verdade, vai fazer com que você consiga ter clareza ali do negócio. Senão, às vezes, não emite uma nota, aí daqui a pouco tu já não sabe mais nem para quem é, um Pix que daí tava no nome lá da fulana, não sei mais nem quem é que é a fulana, não sei nem para que finalidade que eu gastei aquilo ali. Então, ter toda essa documentação e circular pela conta da empresa sempre aquilo que de fato é da empresa, separando sempre da pessoa física. Eu coloquei aqui a questão do Prolabore, então, que é uma questão bem importante, porque dentro da contabilidade a gente consegue enxergar que uma empresa está tendo, às vezes, movimentação financeira e não está tendo nenhuma retirada de Prolabore, nenhuma folha de pagamento. Então, como uma empresa consegue operar se não tem ninguém trabalhando nela? Então, eu, de novo, trago essa ressalva aqui, porque a gente tem, inclusive, a obrigatoriedade dessa retirada de Prolabore prevista aí no artigo 12 da Lei 8.212. Então, é um detalhe que eu reforço muito, porque eu vejo com muita frequência, eu recebo muitos clientes que às vezes passaram uma vida inteira e nem sabem o que é Prolabore, nunca tiveram, nunca contribuíram com a Previdência Social. Então, por isso que eu enfatizo muito esse processo. E aqui, por fim, então, a questão da distribuição de lucros. O que vem a ser a distribuição de lucros? A gente falou do Prolabore, que é o salário. O Prolabore é uma renda tributada, então quando eu tenho um Prolabore, vamos supor que eu tenho um Prolabore de R$2.000, sobre esses R$2.000 eu vou arrecadar 11% de INSS e R$2.000 ele não tem imposto de renda. A distribuição de lucro é a sobra que tem no meu negócio. Eu vou olhar que eu vendi, eu faturei, enfim, R$100.000
eu tive gastos, despesas ali, compromissos no valor de R$80 mil, então a minha lucratividade foi R$20 mil. Esse valor que sobrou, depois de todas as coisas calculadas, eu posso distribuir para os sócios como distribuição de lucros. E a distribuição de lucros ela é isenta de pagamento de impostos, porque se entende que a empresa já pagou lá na pessoa jurídica, então não tem por que o sócio, mais uma vez, pagar na pessoa física. Então, o que a gente orienta muitas vezes os clientes? Tente manter um prolabore que seja razoável ali dentro de uma questão legal, de pelo menos um salário mínimo, mas vai analisando mensalmente a tua empresa ali para tu poder fazer uma possível retirada de distribuição de lucros que fique isenta dessa questão dos impostos. Porque se a gente for olhar para a pessoa física e dependendo o volume que tu tirar, uma pessoa que tira aí acima dos R$7 mil, que é a última faixa do imposto de renda, vai tributar em 27,5% se ela retirar isso como salário, propriamente dito ali dentro do prolabore. Só que a distribuição de lucro ela não pode acontecer de uma forma fixa. Tu não pode recorrentemente tirar todos os meses o mesmo valor. É importante que tu olhe para quanto tem de lucro, faça uma retirada e não sempre o mesmo valor, porque isso pode, em algum momento, ser caracterizado como um pagamento de salário. E aí sim, eles podem vir e dizer, tu está retirando todo mês esse valor, então, consequentemente, é um salário. Porque tu está fazendo isso de forma, se tem lucro ou se não tem, tu está tirando isso daqui. Então, não pode, tem que ser, de fato, quando houver a lucratividade. Então, a distribuição de lucros é uma forma que para a pessoa física é bem importante a gente reforçar, porque é uma forma de tu conseguir ter essa rentabilidade, essa remuneração desse dinheiro que tu emprestou para tua própria empresa, sem tu ter uma tributação mais específica aí. E aí aqui, então, eu botei só algumas ressalvas importantes, né, que eu sempre enfatizo e não vou me cansar de falar, eu faço vídeos, de vez em quando eu vou lá e faço vídeo de novo, que é sobre a questão da separação da pessoa física com a pessoa jurídica. É extremamente importante que a gente consiga ter essa clareza. Separar, definir um salário, qual é o meu custo de vida? É X. Vou tentar estabelecer para minha empresa conseguir me pagar esse salário para que eu consiga cumprir com as minhas obrigações domésticas, com as minhas responsabilidades pessoa física, independente do que está acontecendo lá na empresa. Porque isso acaba muitas vezes fazendo com que os negócios, daí quando eu digo que eu estudo sobre mortalidade, um dos principais pontos dos negócios é essa mistura entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, que a pessoa já não sabe mais se ela está tendo um resultado positivo na empresa ou não. E aí acaba que é porque ela confundiu. Daí muitas vezes o negócio parece não estar indo bem, mas tu vai olhar lá, um sócio de uma empresa está tirando R$10 mil da empresa para as questões domésticas, para a escola do filho, para a manutenção do carro, para pagar o aluguel, enfim, inúmeras coisas. E aí tá dizendo que o negócio não tá dando resultado positivo, mas daí tu vai olhar a retirada que essa pessoa faz de forma picada é muito superior ao que ela deveria estar tirando. Às vezes ela tá sangrando o próprio negócio. De novo, eu faço um reforço aqui com a questão da distribuição de lucro. Um reforço, na verdade, não, uma ressalva, né? Que em casos de pendências tributárias, se você está devendo algum tipo de imposto, o Estado entende que você não pode retirar lucros, porque se você não tem dinheiro para pagar o seu imposto, você também não tem dinheiro para tirar lucro da sua empresa, então o negócio não está saudável. Como você não paga o imposto e está sobrando dinheiro para você pegar para ti? Então, legalmente, se tem impostos em aberto, essa distribuição não deve ser feita. E a última questão que eu coloquei aqui é que a escrituração contábil, então, ela limita a uma distribuição, na verdade, tu tendo a escrituração contábil, ela vai te permitir fazer essa distribuição de lucros no vulto da quantidade que você tiver, mas se você não tiver a escrituração contábil, que na verdade é exigida, você tem uma limitação de distribuição percentualmente que vai seguir as regras da presunção. E aí, às vezes, a empresa pode ter tido uma lucratividade de 30%, mas você fica condicionado a poder distribuir 8%, que é o que presume lá para um comércio. Então, tem algumas regras que a gente precisa cuidar. Então, eu sempre digo que os aspectos contábeis, por mais complexos que eles pareçam, eles são fundamentais para que tu consiga aí ter uma boa administração do teu negócio, poder agir de forma assertiva, de forma eficaz aí
e conseguir prosperar. Eu espero que eu tenha conseguido trazer aí de uma forma clara e objetiva algumas informações. Eu agradeço a oportunidade e a atenção de todos e me coloco à disposição aí para quem quiser me perguntar. Deixa eu só voltar aqui para a tela inicial, se vocês quiserem pegar o meu arroba para poder... Aqui, ó. Juliana.herman_contador. E aí, se quiserem mandar um direct, ou podem mandar um direct também lá no arroba da comunidade, que também a gente vai estar respondendo vocês. Vou encerrar aqui o compartilhamento. Maravilha! Caramba, Ju.